dica de hoje é sobre autorização para viajar. Olá pessoal, aqui é Ricardo Torques quem fala, eu sou professor de Direito da Criança e do Adolescente e um dos temas que são mais cobrados em prova do exame de ordem é justamente a temática relativa à autorização para viajar. É um tema relativamente tranquilo, mas que guarda aqui algumas especificidades e acredito que por conta disso salte aos olhos, chame a atenção do examinador e ele acabe cobrando esse tema com alguma frequência no exame de ordem. Portanto, nós vamos aqui de forma bastante objetiva estudar essas duas hipóteses de autorização para viajar. Antes de você verificar o que eu produzi em termos de slide aqui para nós, importante que você fique atento que essa autorização para viajar ela é trabalhada em duas faces. Primeiro, a questão da autorização para viajar dentro do território nacional e segundo, a autorização para viajar fora do território nacional, ou seja, para viagens internacionais. São dois tratamentos jurídicos distintos. Comecemos, portanto, com as viagens nacionais. A autorização para viajar dentro do território nacional, ela se aplica tão somente à criança. Essa é a primeira nota distintiva que eu trago aqui para vocês. Não se aplica, portanto, ao adolescente. Fique atento. Quais são as regras, né? A regra é a seguinte, que essa viagem, ela ocorra com a criança acompanhada dos pais ou responsável, né? Ou os responsáveis. Ou seja, né, a criança está com o pai e a mãe, pode viajar perante todo o território nacional. Ou também mediante autorização judicial. Nós temos a possibilidade de a criança viajar com qualquer outra pessoa, desde que judicialmente ela obtenha ali um documento que permita uma autorização judicial que permita essas viagens. Lembrando que essa autorização judicial ela tem validade por 2 anos e isso já foi cobrado. Agora, quais são as exceções? Ou seja, em que situações uma criança poderá viajar e não se enquadrar nessas duas hipóteses acima, ou seja, estar acompanhada dos pais ou mediante autorização judicial. E aqui são 3 hipóteses, bastante importantes. Vejam só, a primeira delas diz o seguinte, quando se tratar de translado de comarca contígua à da residência da criança, na mesma unidade da federação, ou na mesma região metropolitana. Aqui é a situação na qual a criança, por exemplo, reside numa cidade e estuda na cidade vizinha. O contíguo aqui é justamente essa ideia. E ela viaja diariamente, pega ali uma condução, um escolar, um ônibus coletivo para ir à escola. Nesse caso, se esse deslocamento se der entre comarcas vizinhas ou dentro da mesma região metropolitana, ainda que não seja tecnicamente vizinha, não há problema. Primeira hipótese de exceção. A segunda hipótese de exceção é a seguinte, se ela estiver acompanhada de um ascendente ou colateral maior até o 3º grau, comprovando documentalmente o grau de parentesco. Então, a criança pode viajar junto de quem? Junto do seu avô, junto do seu irmão, desde que comprove, né, e seja maior, evidentemente, esse irmão, desde que comprove documentalmente essa condição. E, por fim, nós temos acompanhada de pessoa maior, né, ou seja, ela estiver com uma pessoa maior, e vejam, aqui não há nenhuma relação de parentesco, só que ela deverá estar autorizada ou pelo pai, isoladamente, ou pela mãe, ou algum responsável. Então, ela obtém uma autorização, aí é possível. São essas, portanto, as situações que envolvem viagem dentro do nosso território nacional e se aplica apenas à criança. Ao adolescente, essas regras não se aplicam e ele poderá viajar sem maiores restrições. Agora, no que diz respeito à viagem para o exterior, as regras se aplicam tanto à criança quanto ao adolescente. Portanto, aqui se voltam aos dois, a todos os menores. Quais as regras? Novamente, a regra é que a viagem se dê mediante autorização judicial ou, muita atenção, acompanhado de ambos os cônjuges ou responsáveis legais. Por que ambos?
Lá na autorização, lá no que diz respeito às viagens dentro do território nacional, essa viagem poderia se dar acompanhada apenas do pai ou apenas da mãe, porque era dentro do território nacional. Quando se fala de autorização para fora do território nacional, aí nós teríamos que ter o acompanhamento dos dois. Ah, mas professor, e como que, por exemplo, a mãe poderá passar as férias com o filho fora do território nacional? Aí há uma particularidade, ela necessita de uma autorização. Do pai, no caso. Nós já vamos falar disso. As exceções são as seguintes. Veja, se estiver justamente acompanhado de um deles, só que autorizado expressamente pelo outro. E essa autorização deve constar de um documento que tem firma reconhecida para fins de autenticidade. Ok? Ainda, se o outro não autorizar, o que acontece? É possível você ajuizar uma ação de suprimento judicial para a viagem internacional. Nós temos isso ocorrendo com alguma frequência quando se trata de pessoas que têm ali, são separadas, têm a guarda compartilhada e um dos cônjuges, um dos pais, decide viajar com a criança ou adolescente e o outro não quer, ali por birra ou por qualquer outro motivo, não quer conceder a autorização. Aí cumpre a parte que pretende viajar, ingressar com uma ação de suprimento. E se o juiz entender que essa negativa ela não é subsistente, que é simplesmente algo que para que não seja realizada a viagem ou qualquer outra coisa, o próprio juiz ele dá na sua sentença, ele profere ali o suprimento da vontade, a sentença supre a vontade do pai ou da mãe que eventualmente negou. Portanto, se o outro não autorizar, necessário ajuizar a ação de suprimento. Ok, pessoal? Novamente, vem à tela comigo, porque você viu a regra relativa à autorização para viajar no exterior, que difere da autorização para viajar dentro do território nacional. Certo? Só lembrando, por fim, que no território nacional as regras se aplicam à criança apenas, aqui na viagem internacional se aplicam à criança e ao adolescente. Foi um prazer, espero que você tenha gostado. Um forte abraço e a gente se vê em breve.